E aí pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 17 do curso de redes neurais com TensorFlow e Python. Nessa aula a gente vai ver um pouco de teoria, a gente vai falar de CNN, são as redes neurais convolucionais. Antes de seguir, quero pedir para vocês, se curtirem o Código Fluente, divulgarem nas redes sociais, divulgarem com os amigos, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Aqui é o link da Digital Innovation. Tem vários cursos bem legais de graça lá. Já fiz alguns. Aqui meus links de afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. A One.com é onde eu hospedo aqui o Código Fluente. Aqui embaixo links de outros canais que eu tenho no YouTube, que são canais de músicas, né? Esse primeiro e esse segundo, aqui é o canal do Código Fluente. E esse último também de música, que é uma banda, né? Putz, é uma banda que eu fiz com 3 amigos. Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar. Meu GitHub. Essa aula e a próxima, como são aulas teóricas, não tem o link para o notebook, já que não tem notebook. Esse link aqui é o link do meu curso de Python puro, Python 3, que está na Workover, com certificação e tudo. De graça também. E é isso, vamos seguir. Rede neural convolucional, CNN. Uma rede neural convolucional, também chamada de ConvNet, ou em inglês Convolutional Neural Network, ou simplesmente CNN, é uma rede neural artificial do tipo feed-forward. Aqui está errado, deixa eu consertar esse parágrafo. Dá um refresh. As redes têm um nome de acordo com a forma como as informações fluem através de uma série de operações matemáticas feitas nos nós da rede. As redes feed-forward permitem que os sinais viajem apenas em uma direção, da entrada para a saída. As redes de feedback, ou também chamadas de recorrentes ou ainda interativas, elas são bidirecionais, ou seja, podem ter os sinais viajando em ambas as direções, introduzindo loops na rede. Elas são legais porque têm estado. Então, por exemplo, a forma como uma rede feed-forward opera é assim. Digamos que ela vai fazendo algum reconhecimento em tempo real em um vídeo. Ela vai recebendo uma imagem após outra, só que ela não lembra de nada das imagens anteriores. Ela não guarda as informações das imagens que passaram, porque ela não tem estado, ao contrário das redes recorrentes, que é a rede feedback, né? São interessantes quando temos estrutura temporal nos dados, mas é uma rede difícil de treinar e não é tão utilizada para coisas assim como processamento de imagens, áudios, enfim. Coloquei aqui backpropagation versus rede neural recorrente. Vou até mudar aqui para rede feedback, só para a gente distinguir, né? Backpropagation é uma coisa e rede feedback ou neural recorrente é outra. Até alterei aqui, troquei para rede neural feedback. A retropropagação, ou em inglês backpropagation, é o algoritmo usado para encontrar pesos ótimos em uma rede neural por meio da descida de gradiente. É chamado assim porque os derivados de erro são propagados de volta pela rede e os pesos são atualizados de acordo, né? É como ela aprende, né? Então ela vai ajustando baseado nos erros, né? Ela passa uma vez, tem alguns erros, né? Isso na hora que ela está treinando lá com os dados, aí vai ajustando os pesos e verificando se o resultado está sendo mais correto, e com isso ela vai aprendendo. Uma rede neural recorrente, RNN, é um tipo de arquitetura de rede neural na qual existem neurônios na rede que têm pesos que se retroalimentam. Então, como ela guarda estado, né, a rede recorrente, esses pesos eles se retroalimentam, né, porque ela guarda, né, o peso anterior, ela guarda todas as informações anteriores, né, à rede recorrente, diferente da feed-forward. Dessa forma, temos um estado particular da rede em relação ao seu peso em cada ponto no tempo. Isso permite a modelagem de dados temporais ou sequenciais, como dados de série temporal ou dados de vídeo, né? Porque vídeo é uma imagem após a outra, né? Então, você tem um dado de tempo, né, no vídeo.
Eu até falei aqui do exemplo, eu usei um exemplo de vídeo, né, análise em tempo real. Enfim, deixa eu ver aqui. Ela vai recebendo uma imagem após a outra, só que ela não lembra de nada das imagens anteriores. Isso na CNN. A rede feedback, como ela guarda estado, então ela guarda, né, se você está fazendo uma análise em tempo real de algum vídeo, ela vai guardar os dados relativos a tempo daquele vídeo, né? Ó, as RNNs podem ser treinadas usando variantes de retropropagação. As duas a gente usa a retropropagação, tanto a RNN como a CNN. Só que na RNN, como ela guarda estado, ela guarda dados de tempo, né? Então você pode utilizar a retropropagação através do tempo, que é essa daqui, ó, BPTT, Back Propagation Through Time, né? Retropropagação através do tempo. No entanto, RNNs padrão com neurônios recorrentes simples normalmente sofrem do problema de desaparecimento de gradiente, uma vez que os derivados de erro não podem ser propagados de volta através da rede em cada etapa de tempo efetivamente sem primeiro morrer desaparecendo para zero ou explodindo para o infinito. Assim, frequentemente, outros tipos de neurônios, células recorrentes, são empregados na arquitetura RNN para mitigar o efeito desse problema de gradiente, de desaparecimento de gradiente e explosão. Vou trocar aqui. Troquei aqui. Eu botei aqui, ó, desaparecimento de gradiente e explosão no infinito. Os dois tipos de células mais comuns para contornar isso são LSTM e GRU. A GRU, Gated Recurrent Unit, e a LSTM, Long Short Term Memory, são voltadas para resolver o problema da dissipação do gradiente, que é comum em uma rede neural recorrente padrão, que é justamente isso, ou desaparecer para zero ou explodir no infinito, né? A GRU pode ser considerada uma variação da LSTM. Lembrando aí que o GRU e LSTM é referente à rede recorrente e não à rede CNN, que é a que a gente vai utilizar, né? A feed forward. Isso aí se refere à rede feedback. Dá um refresh aqui que eu coloquei aqui em negrito. Então, voltando aí à CNN, que é a rede feed forward. No exemplo do MNIST que iremos explorar, ficou repetido aqui, deixa eu tirar ele. Dá um refresh. Então, no exemplo que a gente vai utilizar a base MNIST, que é a dos dígitos manuscritos, a gente vai utilizar uma CNN. A CNN, que é uma feed-forward, vem sendo aplicada com sucesso no processamento e análise de imagens digitais. Agora vamos uma revisão aí tudo que a gente viu. A gente viu como realizar um cálculo em um neurônio, que é multiplicar o peso vezes a entrada. E esse cálculo ocorre antes da soma, porque a multiplicação tem precedência sobre a soma. Depois o resultado do x de entrada vezes o peso, a gente soma com o bias, que é o viés, e atribui ao z. Isso tudo a gente vai chamar de z. E aí a gente passa esse z para a função de ativação. Vou inserir aqui um parágrafo. As funções de ativação introduzem um componente não linear nas redes neurais que faz com que elas possam aprender mais do que relações lineares entre as variáveis dependentes e independentes. Lembrando que as variáveis independentes são aquelas que, quando você mexe nelas, que você altera elas, elas provocam efeitos colaterais nas variáveis dependentes. Aqui são exemplos, né, de funções de ativação: perceptron, sigmoid, tan-h, relu. A gente tem as camadas das redes neurais, tem a camada de entrada, que é por onde os dados entram na rede. A gente pode ter uma ou várias camadas ocultas, que são as camadas que estão entre a camada de entrada e a camada de saída, né? E quando você tem mais de uma camada,
aqui oculta entre a entrada e a saída, né, entre as camadas de entrada e saída, a rede é considerada uma rede neural profunda. Quanto mais camadas ocultas, mais abstrações. A gente viu naquele vídeo que eu mostrei na aula 2, né, que cada camada ela fica responsável por uma etapa. Uma detecta loops na imagem, no dígito, por exemplo, o 8 tem um loop, o 0 tem um loop, né, outras para pegar traços verticais, outras traços horizontais, né? Então, naquele caso do exemplo que a gente viu no vídeo, a rede tinha várias camadas entre a entrada e a saída, né? As camadas de entrada e saída, então era uma rede profunda. Métricas. Para a rede aprender, precisamos de algumas medidas de erro. Usamos uma função de custo, ou perda, que pode ser quadrática ou entropia cruzada. A palavra entropia se refere à medida de caos ou de aleatoriedade ou de desordem. E a gente já viu que para uma rede funcionar bem, a gente precisa inserir uma certa aleatoriedade. Seguindo aqui. Assim que tivermos a medida do erro, precisamos minimizá-lo escolhendo o peso correto e os valores do bias. Usamos gradient descendant para encontrar os valores ideais. Podemos então retropropagar a descida do gradiente através das várias camadas. E aí da camada de saída, voltar para a camada de entrada. Também conhecemos camadas densas e mais tarde vamos ver também a camada softmax. Novos tópicos teóricos. Opções de inicialização de pesos. Está repetido aqui, deixa eu trocar. Deixa eu corrigir. Corrigir já. Cadê? Beleza. Vou corrigir isso daqui também, ó. Tá, novos tópicos de teóricos. Novos tópicos teóricos. Esse aqui é o notebook da aula 2, ó. A gente usou o random para gerar dois números aleatórios, a gente podia ter escolhido da cabeça da gente e atribuir aqui. Inclusive está até diferente aqui porque esses números aqui eu tinha gerado antes, né? Mas aqui a gente está utilizando dois números aleatórios. A gente poderia colocar inclusive da nossa cabeça, sem nem utilizar o random, né, para gerar esses números. Só que existe uma forma melhor de se inicializar os pesos, né? E aí aqui a gente faz uma análise. Inicializar tudo com zero, a gente não tem aleatoriedade, que é importante ter aleatoriedade em uma rede neural. Portanto, não é uma ótima escolha. Fazer uma distribuição aleatória quase zero, né, bem perto de zero, também não é ideal, porque dá distorção nas funções de ativação. Eu vou pular esse texto que é mais ou menos o que eu já disse, né? Então o que é que a gente faz? A gente pode utilizar a inicialização de Xavier. Isso vem em distribuições ou sabores, né, uniformes e normais, né? Distribuições uniformes e distribuições normais. A ideia básica por trás da inicialização de Xavier é tirar peso de uma distribuição que tem média zero e uma variância específica. Ou essa variância é definida como variância de W igual a 1 sobre N, onde W é a distribuição de inicialização para o neurônio em questão, e o N é o número de neurônios que o alimentam. Então a inicialização de Xavier pode ser uma distribuição uniforme ou normal, e a variância é 1 sobre N. Esse N aqui, neurônios de entrada, né? Poderia ser 2 sobre N in mais N out. Coloquei aqui exatamente isso que eu falei aqui, ó. Então, 2 dividido por número de neurônios de entrada mais o número de neurônios de saída. Por essa aula é só, a gente se vê na próxima. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, passem na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, se inscrevam aqui por esses links de afiliados na Hoshinger, DigitalOcean e One.com. Quem se cadastrar por esse link ganha um valor, acho que é $50, se eu não me engano, na DigitalOcean, para
usar a nuvem deles, né? Aqui é o link de outros canais que eu tenho, canais de música, né? Esses três aqui, esse primeiro, o segundo e o último. E aqui o canal do Código Fluente com todas as playlists. Lá embaixo tem esse link aqui, ó, para doações. Aqui. Meu GitHub. Tem meu LinkedIn também lá em cima, pode me adicionar se quiser. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!